Bom dia, tudo bem com você? Como estão as coisas por aí? Seja bem-vindo de novo ao canal Dinheiro. Meu nome é André Godoy, se esta é a sua primeira vez aqui, eu sou um ex-operador de pregão da Bovespa, da BMF, eu sou meio que um dinossauro aí do mercado. E, enfim, resolvi fazer este canal para trocar umas figurinhas com você a respeito de finanças, de economia. Hoje é dia 27, é isso? 27 de março de 2023. Andei sumido nos últimos dias porque, como eu já disse aos senhores, não tenho o hábito de ficar fazendo vídeo toda hora. Eu sei que do ponto de vista do algoritmo, do tal do algoritmo, isso seria o ideal para o canal. Mas enfim, eu não vou fazer vídeo só para agradar o algoritmo. Eu entro no ar quando eu acho que realmente tem alguma coisa relevante a ser dita, tá? E hoje, novamente, é o caso. Vocês devem ter acompanhado que nos últimos dias aconteceram várias coisas aí, dos desdobramentos da tal crise bancária lá fora, né? E hoje eu quero falar sobre uma coisa que ao mesmo tempo é uma boa notícia e uma péssima notícia. Eu vou começar falando sobre uma notícia que está circulando desde o fim de ontem, domingo, que é a situação do Deutsche Bank. O Deutsche Bank já está meio capenga, não é de hoje. Ele já faz um bom tempo que, antes até do Covid, ele já estava meio enrolado. Mas claro que toda a bagunça que aconteceu na economia nos últimos anos, com certeza debilitou ainda mais a saúde do Deutsche. E isso é perigoso, evidentemente, porque o Deutsche Bank é o Deutsche Bank, né? Para vocês terem uma ideia, ele era, até pouco tempo atrás, eu acho que ainda é, talvez ainda seja, o maior player do mundo nos mercados de câmbio, né? Com exceção dos bancos centrais. Depois dos bancos centrais, o maior player é o Deutsche Bank. Então, ele é importante, evidentemente, o maior banco, acho que é o maior banco da Alemanha, se não me engano, né? Deve ser talvez o terceiro ou quarto da Europa, enfim, é um colosso. E tá mal das pernas, para variar. E aí tá todo mundo desesperado, com medo, né? Porque se o Deutsche Bank afunda, o que vai acontecer? Bom, é aí que entra o que eu disse. Temos boas notícias e temos más notícias. A boa notícia é a seguinte: você pode ficar sossegado, porque nesta altura do jogo, né, como já transcorreram vários minutos aí da partida, então quando a gente já tem um pouco de experiência nesse jogo, a gente já consegue meio que identificar o que vai acontecer. Está muito claro o seguinte: ninguém vai quebrar. Tá? Desses grandes, pelo menos, fique tranquilo, porque Deutsche Bank não vai quebrar, Bradesco não vai quebrar, Itaú não vai quebrar, fique bem tranquilo. Talvez o banco do Zezinho ali da esquina, talvez esse quebre, mas os grandes realmente, aqueles que, no entender dos políticos, aqueles bancos que oferecem risco sistêmico, né, esses bancos não vão quebrar. A má notícia é que quem vai pagar essa conta, adivinha quem é? Né? Esse é o problema. Esses bancos, na verdade, tem acontecido absurdos nos últimos dias, senhores. Eu vou deixar aqui embaixo um link de uma notícia que eu achei estarrecedora e que saiu no Financial Times semana passada, a respeito dos bastidores da negociação entre o Credit Suisse e o UBS. Vocês sabem que na Suíça o Credit Suisse foi para as cucuias e o UBS comprou o concorrente, comprou o Credit Suisse. Essa reportagem, que eu vou colocar aqui embaixo, dá detalhes sobre como foi essa transação. E quando você lê a reportagem, você fica realmente preocupado e estarrecido porque você entende rapidamente aquilo que eu venho dizendo já há um bom tempo aqui no canal e que muitos insistem em achar que é exagero. O dono do banco não manda nada. Quem manda são os políticos. Como assim, André? Bom, eu já disse para vocês várias vezes, né, que o dono do banco é o último a falar e o primeiro a apanhar. Quem manda no banco, quem manda no Itaú não é o Setúbal. Tá? Quem manda no Bradesco não era lá o Aguiar, não é. São os políticos através do Banco Central. Eles são meio que... É engraçado dizer isso, mas assim, o Setúbal, ele é tipo um laranja dos políticos, dentro do Itaú.
É mais ou menos isso, tá? Com todo respeito, mas é mais ou menos isso. Ele não manda nada. Ele manda nos detalhes. Se bobear, nem a cor do logotipo ele manda direito. Deve ter alguém no Banco Central que apita também nisso, né? Mas enfim, venho dizendo isso para os senhores, né, que um banco não é uma empresa comum, não é uma empresa, não é como uma siderúrgica, uma tecelagem, uma lanchonete, né, em que quem manda é o dono. O banco não é assim. Quem manda são os políticos, quem manda é o Estado, né, mas como o Estado não existe formalmente, então quem manda são os políticos, né. E a prova disso é essa notícia que está aqui embaixo do Financial Times. Chegou uma certa altura do campeonato. Veja, isso que eu vou falar agora aconteceu na Suíça, tá? Não aconteceu na Libéria, em Serra Leoa, na Venezuela, não, na Suíça. Numa certa altura do jogo, algum político chegou à conclusão de que o melhor seria que o UBS comprasse o Credit Suisse. Algum gênio teve essa ideia. O que é uma coisa absolutamente errada, né? Porque o UBS é um grande concorrente do Credit Suisse. Então, quando você deixa um grande comprar um concorrente, você está a concorrência desse segmento, desse mercado, vai ficar comprometida, né? É um erro. Você tem que tentar colocar novos players e não deixar aqueles que já estão lá ficarem maiores, certo? Então, primeiro erro, problema concorrencial. Mas tudo bem. Vamos fechar os olhos para isso. Prossigamos no raciocínio. Algum político chegou à brilhante ideia de que o UBS tinha que comprar o Credit Suisse. E ligaram para o UBS. E ligaram para o Credit Suisse. Falando, olha, temos a solução para vocês. Vocês do Credit Suisse serão comprados pelo UBS e vocês do UBS vão comprar o Credit Suisse. Só que tinha um pequeno problema nessa história, né? Esses bancos são bancos privados. Esses bancos têm dono, teoricamente, né? E esses donos inocentes, eles não gostaram da ideia, não gostaram da proposta do governo, dos políticos da Suíça. Tanto o UBS quanto o Credit Suisse não gostaram da proposta. O cara do UBS falou, não quero comprar o Credit Suisse, não me interessa comprar isso. Não quero assumir a carteira de crédito dele, eu não quero assumir os funcionários dele, eu não quero assumir as buchas dele. Não quero. E do outro lado do balcão, o Credit Suisse também não gostou da ideia. Por algum motivo que não está claro para nós, deve ser alguma questão interna deles, claro. O Credit Suisse falou, não, eu não quero ser comprado pelo UBS. Não quero ir parar na mão do UBS. Quer dizer, nenhum dos dois lados queria a transação. O que o governo da Suíça fez? O que os políticos da Suíça fizeram? Eles assinaram uma lei, agora vem a parte boa, tá? Puxa uma cadeira, senta, respira fundo, porque a paulada é grande. Os políticos da Suíça assinaram uma lei dizendo que, para esse caso em particular, o UBS e Credit Suisse, estavam revogados os poderes de veto dos acionistas de ambos os bancos. Eu vou repetir. O governo da Suíça, os políticos suíços assinaram uma lei válida pontualmente para a questão da compra, UBS e Credit Suisse, e essa lei dizia o seguinte: estão revogados os direitos de veto dos acionistas de ambos os bancos. Isso está na matéria que está no link aqui embaixo. Não estou inventando nada, tá? Ou seja, os políticos da Suíça viraram para os acionistas dos dois bancos, do Credit Suisse e do UBS, e disseram o seguinte: olha, acabamos de assinar aqui uma lei, e segundo essa lei, os seus poderes de acionista, seus poderes de veto, porque o acionista tem poder de veto, né? Você propõe uma ideia numa empresa, se você é acionista, você vai numa assembleia, levanta a mão e fala, sou contra. Você está exercendo o seu direito de veto. Os políticos suíços assinaram uma lei suspendendo, revogando o direito de veto dos acionistas, tanto do UBS quanto do Credit Suisse. Ou seja, meio que revogou o direito de propriedade.
certo? Se você é acionista de um desses dois bancos, lamento se você gostou ou não da ideia da incorporação, da fusão dos dois bancos. Era isso que o governo suíço queria, era isso que os políticos suíços queriam, e era isso que foi feito. Goela abaixo, sabe aquela coisa de pegar e fazer assim? Goela abaixo? Foi assim. Você, acionista do BS, teve que engolir o Credit Suisse, e você, do Credit Suisse, teve que engolir o BS. Quem decidiu tudo isso? Os políticos. Então, para vocês terem uma ideia de até onde vai o poder, a discricionariedade dos políticos no meio dessa crise toda. Eles revogaram o direito de propriedade de acionistas de bancos suíços. Dizem que os sauditas ficaram enlouquecidos, né, porque os sauditas são acionistas de ambos os bancos. E eles falaram, escuta, vocês tiram sarro das ditaduras islâmicas, e aí, o que vocês estão fazendo aí na Suíça? Que vocês revogaram o direito de propriedade dos acionistas, vocês suspenderam o direito de veto dos acionistas dos bancos. É isso que está acontecendo. Então, a boa notícia é que assim, não vai quebrar. Pode ficar tranquilo. Se você assistir no YouTube esses canais, falando, ai, olha agora o Bradesco, ai, olha agora vai ser a vez do Deutsche Bank, agora é o Itaú, aí daqui a pouco vai ser o Citibank. Relaxa. Relaxa, porque nesta altura do campeonato está mais do que claro qual é a estratégia dos políticos. Fique tranquilíssimo. Olha, eu tenho 30 anos nesse jogo. Mais de 30 anos. Cobra criada aqui, viu? Quando chega numa hora dessa que você vê tudo isso, fala assim, tá claro o que vai acontecer. Então, o problema não é quebrar. Eles não vão deixar quebrar. Não se preocupe, porque se eles tiverem que matar a mãe de cada um de nós para evitar a quebra, eles vão fazer. Não se preocupe não. Tá? Eles vão revogar a lei da gravidade, eles vão revogar o direito de propriedade, eles vão fazer o diabo, mas eles vão fazer com que os grandes, pelo menos, permaneçam no jogo. Agora, o problema é que isso tem um custo. E esse custo, quem vai pagar somos nós, os trouxas. Né? De que forma virá essa conta? É cedo para dizer, né? Se vai ser impressão de moeda. Com licença. Se vai ser impressão de moeda, se vai ser aumento de carga tributária. Aí eu já não arrisco. Até porque acho que não existirá uma regra universal. Haverá países em que será mais viável imprimir moeda, haverá países em que será mais viável aumentar a carga tributária, e haverá países em que as duas coisas vão acontecer ao mesmo tempo. Talvez até você conheça algum país assim. Né? E vai ser por aí. O problema é que todo esse custo, de um modo ou de outro, vai empobrecer muito a sociedade. Nós vamos pagar contas muito altas. Tem boletos muito altos nos esperando aí pela frente. E o problema disso é que as nossas energias, as nossas riquezas serão exauridas nesse processo. Quer dizer, as nossas riquezas, o que resta delas, né? Porque a Covid destruiu tudo. E no meio disso você vai ter ainda os bancos centrais, os políticos, continuando a dizer quanto tem que ser a taxa de juros pelo mundo. Quer dizer, num certo sentido, como eu falei, ok, boas notícias. Por outro lado, são as piores notícias do mundo, né? Porque você vai ter que pagar um monte de boleto que não é seu. E o pior, que até aí, vamos supor, paga os boletos que não é seu, mas aí o governo chega e fala, a partir de agora eu não me meto mais nessa história de política monetária, de ficar dizendo quanto tem que ser o juros. Se pelo menos o governo fizesse isso, ok. A gente assume o preju, mas começa a zerar a partir de agora, né? Outra realidade. Mas não, nós vamos pagar a conta e o agente causador do rombo continuará em campo, dizendo quanto tem que ser a taxa de juros pelo mundo. Ou seja, não há risco de você ter uma quebra grande, alguma coisa. Esquece, isso daí é fora de questão, isso não vai acontecer. Tá? O problema é que, sei lá, os próximos 10, 20 anos, 30 anos de desenvolvimento econômico da humanidade
vão por água abaixo. Porque muita coisa ruim vem na rabeira de tudo isso que está acontecendo, né? Veja bem, por exemplo, você tem o seu direito de acionista revogado. Isso é uma insegurança jurídica enorme, né? Então, a partir de agora, senhores, nós estamos entrando num novo mundo, num mundo que não é exatamente o mundo do capitalismo. O capitalismo acabou. A gente não é exagero dizer que o que tem aí não é capitalismo. Desculpa, não é. Tá? O que tem aí é uma União Soviética disfarçada. É isso. É o que eu falei, põe lá um Roberto Setúbal para ficar lá de laranja, ele é o office boy de luxo dos políticos e ele fica lá. As ações estão no nome dele, qualquer coisa ele é o dono. Se estourar a bucha, ele é que é o responsável. Mas é uma intervenção absoluta. Não se engane quanto a isso. E o custo dessa intervenção será enorme, já é grande, será muito maior e vai recair sobre nós. Vai ser quase impossível haver crescimento econômico neste planeta, vai ser quase impossível por muito tempo. Por muito tempo, porque, de novo, além de termos que pagar muito boleto que não é nosso, ainda nós vamos continuar com os políticos no meio das pernas, fazendo besteira na política monetária, criando novos problemas. Tá? Então, esse era o recado de hoje, senhores. Boas notícias e más notícias. O link sobre esses bastidores da negociação na Suíça eu vou deixar aqui embaixo. E é isso. Por hoje é só, pessoal. Um abraço para vocês. Sempre um prazer conversar com os senhores. Tá bom? Até mais.